Muito bem, boa noite. Vamos iniciar a nossa live SBO 100 anos, hoje em parceria com o Copstar, né, com o Almir Ghiaroni e com a Valéria, e vamos passar a palavra inicial para o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, o Mário Mota. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, eu quero, antes de falar do Congresso, que é um prazer enorme, porque eu sou amigo pessoal do Almir e da Valéria há muitos anos e eles vêm fazendo um trabalho brilhante no Copstar. Vocês vão ver que essa sessão, como as outras, deverá ser muito boa. Essa sessão que foi criada pelo Dr. Sérgio Fernandes. Lembrar a todos que de 13 a 15 de outubro nós vamos ter o Congresso, o 22º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que esse ano tem uma característica especial. A sociedade faz 100 anos, vai completar 100 anos no dia 6 de setembro, e o nosso congresso será um pouquinho mais de um mês depois. Então, estão todos convidados, nós já temos 20 palestrantes internacionais confirmados e presentes, não será por internet, os palestrantes estão presentes, é o primeiro congresso grande no Brasil em que os estrangeiros virão. Então, além dos estrangeiros, tem grandes nomes nacionais e tem um espaço dedicado ao pessoal mais novo, que vai ter muita atuação, né, nesse congresso. Então, para a gente não atrasar, Sérgio, vamos começar a coordenação aí do dia a dia em parceria com o Copstar. Obrigado, Almir e Valéria, pelo convite. Muito bem, então vamos começar com o Almir Ghiaroni para as suas palavras iniciais. Bom, é um prazer enorme, uma honra. Eu sou amigo do Mário Mota, do Serginho há décadas, e a gente já está aí com quatro anos, né, de sessões do Copstar, e a gente tem procurado fazer tem procurado apresentar palestrantes e fazer sessões que têm sido muito bem recebidas pelos colegas. Isso nos dá muito prazer. Hoje é um dia especial para a gente, porque eu acho que é a primeira vez que a gente faz uma sessão em parceria com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, não é? Com a presença do nosso presidente, do Sérgio, dessa turma toda. Então, é uma honra muito grande. E, sem querer me alongar muito, já que o Mário falou no Congresso, né? O Congresso vai ter a presidência da doutora Camila Ventura e do doutor Aderbal Alves Júnior. Quando o Mário falou em convidados internacionais, vamos ter convidados da Argentina, do Chile, da Costa Rica, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Itália, do Líbano e de Portugal, né? As sessões do dia a dia, claro, dia a dia no consultório, claro que farão parte, porque já são uma tradição dos nossos congressos, criados pelo Dr. Sérgio Fernandes, como o Mário falou. Além disso, nós teremos várias atividades de confraternização, bem como concursos de vídeo, fotografias, temas livres. E, sem querer, como eu disse, me alongar, vamos fazer cada vez mais da SBO, da nossa querida SBO, uma jovem aos 100 anos de idade. E uma das maneiras que a gente tem de fazer isso, slogan, aliás, que foi criado pelo nosso querido amigo Cláudio Chaves, uma das maneiras que a gente tem de fazer isso é comparecendo maciçamente ao Congresso, presencialmente, não só nós, mas todas as gerações de oftalmologistas, porque a gente só vai conseguir manter a SBO jovem com a adesão de jovens agora que vão continuar aí esse caminho que a gente começou já um pouquinho de tempo lá atrás. Então, mais uma vez, agradecer ao Mário, ao Serginho. É uma honra enorme para nós estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Muito bem, muito bom, Almir. Então, iniciando nosso dia a dia do consultório, nosso primeiro palestrante é o Ricardo Zapiaçu. Vai responder a pergunta que foi formulada para ele. Bom, boa noite para todos. Muito obrigado, Sérgio, Almir, Mário, grandes professores e gurus meus na minha formação. Então, para mim, também não vou alongar aqui as honras que vocês já me dão de me deixarem falar um pouco aqui do assunto diabetes depois de serosa, mas Valéria, minha amiga de tantos anos, Almir, meu guru de consultório, Mário e Sérgio, guru de retina. Então, para mim é um prazer falar um pouco, né, tentar em 5 minutos abreviar como eu acompanho as alterações retinianas
no paciente diabético. A história natural do paciente diabético é começar a formação dos microaneurismas capilares retinianos que vão gerando aumento da permeabilidade vascular. Junto a isso, um processo de oclusão vascular vai gerando fechamento de capilares. Então, ao mesmo tempo que você tem aumento de permeabilidade, você tem fechamento de capilares. Esses capilares ocluídos começam a propiciar hemorragias intrarretinianas, dilatações segmentares das veias, e no estágio mais à frente, as anormalidades microvasculares intrarretinianas, que a gente chama de IRMAs, que é o precursor do neovaso. A diferença do IRMA para o neovaso é que o IRMA está contido ainda na membrana limitante interna da retina, o neovaso ultrapassa essa fronteira e vai em direção ao vítreo. Essa não perfusão gera isquemia, que acaba induzindo a provocação, né, o aparecimento da neovascularização retiniana. Aqui alguns exemplos, a gente consegue ver áreas onde as anormalidades microvasculares estão na retina, e aqui já passando do limite da limitante interna, indo para a cavidade vítrea, já são neovasos. Aqui já mais exuberantes no disco óptico e formando no estágio mais terminal as traves fibrovasculares. A classificação mais atual de diabetes leva em conta a retinopatia diabética não proliferativa ou proliferativa. A não proliferativa, a gente pode falar em leve, quando só tem microaneurismas, moderada, quando você tem mais do que microaneurismas, mas menos alterações do que a retinopatia não proliferativa grave, e a grave é quando você tem a regra do 4-2-1, ou você tem hemorragias intrarretinianas nos 4 quadrantes, ou dilatações venosas segmentares em 2 quadrantes, ou IRMA em qualquer localização, já denomina retinopatia não proliferativa grave. A proliferativa é quando você já tem os neovasos, hemorragias vítreas ou pré-retinianas, ou descolamento de retina tracional. O edema macular está fora dessa classificação. Você pode ter edema macular em qualquer um dos estágios. E a classificação não leva em conta isso, mas o edema de mácula é a principal causa de perda visual no diabetes. E ele pode se apresentar, como eu falei, em qualquer estágio, mas é mais comum a partir do quadro moderado e grave. O controle clínico adequado de um paciente com edema macular é fundamental para o tratamento, não só o uso de anti-VEGFs, corticoides. Então, uma glicada abaixo de 7 é super importante na não indução de edema macular. E veja essa estatística, cada 1% de aumento da glicada aumenta o risco de retinopatia diabética em 15%. É muito grande a proporção. E você tem que controlar outros fatores sistêmicos. E como é que a gente acompanha o paciente diabético? Não só pela classificação, mas por imagem. A angiografia velha, a angiografia fluorescênica, mostra para a gente muito bem uma alteração como essa, que é um grande aumento da zona avascular foveal, com perda de capilares. Você pode ver as áreas de isquemia, que a gente vê bem aqui, com hipoperfusão e hipofluorescência. Você tem as dilatações venosas segmentares, os neovasos. O ACT, que hoje em dia é o grande reitor do acompanhamento do paciente de retina, principalmente de edema macular diabético, e a gente tem vários biomarcadores que mostram isso, os focos hiperrefletivos que denominam cronicidade, a DRIL, que é a desorganização das camadas internas da retina, o descolamento sensorial da retina e o edema macular cistoide. Até na camada de células nervosas, fibras nervosas, você consegue antecipar, muitas vezes, o afinamento da camada de fibras nervosas no OCT, antecipa a formação do edema macular diabético, às vezes em até meses ou anos. A angiografia, hoje em dia, a gente consegue acompanhar muito mais fielmente quando você faz, por exemplo, a wide field, a angiografia de campo amplo, onde na angiografia padrão a gente vê só esses 7 campos centrais e olha a extensão de lesões que a gente pode ver no paciente com retinopatia diabética, quando você tem um wide field que você não veria num campo normal de angiografia convencional. O ACTA, que é a angiografia por OCT, a gente também tem vários trabalhos mostrando que você consegue ver as alterações, principalmente relacionadas à mácula, porque a amplitude de imagem ainda é pequena. Então, respondendo à pergunta, o acompanhamento dos pacientes, isso é baseado nos padrões da Academia Americana de Oftalmologia como acompanhamento de diabetes. O paciente que não tem retinopatia diabética, né, ausência ou retinopatia leve, você acompanha anualmente. Retinopatia diabética moderada, sem edema de mácula, semestralmente ou anualmente. Leve ou moderada com edema macular, você já restringe um pouco de 4 a 6 meses. A retinopatia leve ou moderada com edema macular clinicamente significativo a cada 3, 4 meses.
A grave, não proliferativa, a cada 3, 4 meses, e a proliferativa você deve acompanhar mensalmente. Muito obrigado. Estou aberto aí para as perguntas e dúvidas. Sérgio? Seu som está fechado, Sérgio. Gabriel. Almir, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Gostaria de saber do Ricardo em que estágio é mais importante acompanhar com o ACT ou com a angiografia ou com os dois? Ótima pergunta, porque isso é bem prático, né, Almir? O ACT é para quando você tem realmente alterações de edema macular, né? O ACT, mesmo tem uns protótipos mais novos que são de campo amplo e eventualmente vão até a periferia da retina, mas não é o que a gente tem no dia a dia. Então, a angiografia ainda é a base da retinopatia diabética. Então, todo paciente que a gente avalia, né, no fundo de olho, mapeamento de retina, e já tem alterações iniciais, ou mesmo aquele que não tem, e não tem um exame de base, a angiografia ainda é o exame de entrada do paciente. O que eu recomendo, eu e a comunidade de retina, é que, tendo a possibilidade, é fazer a angiografia de campo amplo, porque você, às vezes, tem alterações periféricas que não aparecem na angiografia de campo central. Quando você já tem edema de mácula ou qualquer tipo de baixa de visão do paciente, o ACT você deve associar. Na prática, se você tem os dois, deve-se fazer um ACT de rotina de screening também, mesmo que seja normal, mas ele é mais importante quando tem alterações maculares. Mário? Ô, Ricardo, primeiro, obrigado aí pela exposição, parabéns, foi muito bom. Tem um detalhe que eu acho que é importante, é o seguinte, você não falou em acuidade visual, porque estava se falando em acompanhamento. E a gente sabe que tem paciente com proliferativa grave com visão 20/20. Então, a visão não é um parâmetro. Mas eu também aprendi que eu não posso pensar em nada sem saber qual é a acuidade visual. Então, qual é a importância da acuidade visual num paciente? Por exemplo, a gente tem paciente com edema de mácula com 20/20. Exatamente. Isso tem importância para a orientação terapêutica? Como é que funciona isso? Perfeito, né, Mário? Lógico que a acuidade visual conta, até porque tem protocolos, né? Tem o protocolo V de RCRNet, que é um grande grupo de estudo de retinopatia diabética, que quando viu pacientes com edema de mácula, mas com acuidade visual de 20/25 ou melhor, ou seja, 20/20 ou 20/25, viu que em 2 anos a observação tinha o mesmo prognóstico visual, depois de 2 anos, de fazer injeção ou fazer laser focal. Então, o paciente de boa visão, você está autorizado, até por estudos, a acompanhar sem tratar. Então, resumindo, a acuidade visual ainda é mandatória. Lógico, a gente tem a tendência, né? Muita gente, às vezes até mais nova, de focar só no ACT. Tratar exame, né? Tratar Exatamente. Exame. Então, a acuidade visual, até pelo protocolo estabelecido de 2 anos, numa visão boa, lógico, a gente pode acompanhar só. A gente, Mário e Almir, a gente conhece bem esse professor que dizia: estou impedido de raciocinar sem acuidade visual. Isso. Foi baseado nisso que eu fez a pergunta. Só que em casa ele ainda puxava a minha orelha. Milton, quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Milton? Liga o seu fone. Ele não escuta. Agora. Não. Não? Fale. Eu gostaria de saber, para casos de paciente com catarata e com um quadro desses no pós-operatório, o que você recomenda para a maioria dos cirurgiões de catarata, então, em relação ao acompanhamento? No pós-operatório? Isto. Sim. Depende muito da classificação, como eu falei. O edema de mácula, como vocês viram naquela tabela que eu mostrei no final, já indica que o paciente deve ser acompanhado, no mínimo, trimestral. Então, o ideal, lógico, é ter um bom ACT. No pré-operatório, eu acho que o ACT hoje em dia, vocês que colocam essas lentes premium, o ACT tem que fazer parte do pré-operatório, eu acho que é obrigatório, por conta de outros fatores, inclusive trações, degeneração macular e etc. E tendo algum tipo de alteração pré, é lógico tratar antes. Não tendo alterações, esse paciente merece um ACT com 1 mês de pós-operatório, um paciente diabético, porque ele é mais propenso a fazer edema de mácula, mesmo com uma cirurgia lisa, né?
Então, eu faria sempre um mês depois. Eu imagino que uma cirurgia de catarata em si, ela pode alterar a barreira hematorretiniana de um modo que a gente não esteja vendo lá e as coisas estão acontecendo, então tem que ter imagino que tem que ter uma proximidade e não é aquela questão de operou a catarata, daqui um mês eu dou alta e tchau, né? Isso aí. Principalmente no diabético. Ricardo, quando é que você indica a angiografia, a retinografia? Em qualquer sinal de retinopatia diabética. Primeira indicação. Surgiu qualquer sinal, microaneurisma, hemorragia, qualquer alteração retinal que eu veja no fundo de olho, no mapeamento de retina, eu indico a angiografia, porque eu preciso ter esse paciente na minha mão para acompanhar. Eu acho que qualquer paciente diabético deve ter. Quando não tem alteração nenhuma, também não vou submeter ele a um exame desnecessário. Qualquer alteração de retinopatia diabética e o outro fator, quando eu estou tratando um paciente, fez uma angiografia há algum tempo, ele tem edema de mácula, eu estou tratando o paciente e ele tem uma resposta subnormal, ou seja, abaixo do que eu quero, aos antiangiogênicos, é muito possível que ele tenha algum grau de isquemia periférica. E aí a angiografia é imbatível. Aí eu peço a wide field, que eu preciso tratar com laser a periferia para ele parar de fazer o edema de mácula. Ok. Tem tempo de 1 minuto ou 2 para você responder o seguinte, e a fotocoagulação, quando é que você começa? A fotocoagulação, eu começo geralmente, né, os protocolos mais novos, né, mostram que ainda não é prescindível, né? Ou seja, tem alguns protocolos que falavam em fazer só anti-VEGF, eles no real life, né, na vida real, caíram. Então, a gente começa com anti-VEGF no intuito de secar um pouco mais as árvores neovasculares e o edema, e depois faz uma panfoto não tão extensa como a gente fazia antigamente, mas tentando avaliar índice de isquemia, áreas, um scatter, né, que a gente fala que é um laser um pouco mais contido, mas também bloqueando as áreas de isquemia. Você falou em panfoto, a fotocoagulação focal, né, tentando inibir alguma coisa em determinada área, isso ainda está valendo? Áreas extrafoveais. A gente evita muito o grid macular. O grid Sim. macular, sabidamente, a gente vê hoje em dia com o antiangiogênico que ele agride mais do que ajuda. Mas um laser focal extrafoveal, é lógico, ainda é muito utilizado. Okay. A doutora Ana Luísa perguntou no chat, o OCTA substitui a anjo? Não. O OCTA é uma ferramenta que cada vez mais melhora, mas ele tem uma deficiência que ainda não foi corrigida e que a gente precisa ver muito em retinopatia diabética, que é fluxo. O OCTA, vazamento também, né? Ele reconstrói as imagens e avalia se tem ali baixo fluxo ou fluxo normal. Mas isquemia, para o OCTA, é baixo fluxo. Vazamento, o OCTA não mostra. Então, enquanto a gente não tiver isso na tecnologia do OCTA, ele não substitui a angiografia no diabetes. Ok, obrigado. Vamos passar, então, a palavra para o Milton. Milton, você está apto aí para responder a sua pergunta? Tá ótimo. Então, aqui é o caso para responder em relação à ruptura de cápsula posterior. Mas antes eu gostaria de agradecer o convite, muito honroso, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E lembrando que eu vou participar também do congresso aí no Rio de Janeiro, no congresso da SBO. Agradeço o convite. Eu vou compartilhar aqui a minha tela agora e vou colocar minha apresentação. Deixa eu só um segundinho só. Então, realmente é um pouco desafiador a questão de rotura de cápsula, né? E falar de rotura de cápsula em 5 minutos é um desafio. Acho que é mais complicado do que lidar com a rotura, né? Mas vamos tentar. Uma das coisas que eu mais ouço em relação à rotura de cápsula é a frase mantenha calma, tá? E, para mim, a frase mantenha calma, que em toda aula de rotura de cápsula eu ouço, eu particularmente não concordo, indo contra a maioria, tá? Então, esse grande conselho que eu ouço repetidamente em aula de rotura de cápsula, para mim não tem muita validade,
e eu vou explicar por quê. É a mesma coisa quando você pegar um avião e tiver um problema e você fala assim para o piloto, mantenha calma que vai resolver, né? Ou a aula do piloto ser assim, do tipo, olha, vamos treinar uma complicação durante o voo. O treinamento mantenha calma, acabou o treinamento, tá? Como que o piloto ou profissionais de alta performance lidam com situações estressantes? Eles treinam muito. O treinamento é que faz eles manterem a calma, tá? Por exemplo, essa piloto que lidou com esse acidente aéreo, um acidente bem trágico, só a turbina explodiu, só pouca coisa, né? Mas ela basicamente não era uma piloto comum, era uma piloto de F-18 da Força Aérea, altamente treinada, e ela fala, eu não fiz nada heróico, eu só estava fazendo meu trabalho. Um piloto de avião, ele mais treina em simulador do que ele voa em voo. A razão de número de horas treinadas e número de horas em voo é muito diferente. A pessoa treina muito mais. Um piloto de Fórmula 1 também treina muito mais. O Michael Phelps, se você for ver a história dele em relação quando ele bateu o recorde de 400 metros, ele teve um problema na viseira, na máscara dele, que começou a entrar água, e quando ele terminou e ele começou a entrar em modo de treinamento, porque ele tinha praticado esse problema várias e várias vezes em uma técnica chamada visualização, ele entrou em modo de treinamento, ou seja, não é assim, mantenha calma, ele entrou em modo treinamento. E esse modo treinamento é que permitiu que, quando ele terminasse a prova, ele tivesse batido o recorde mundial, simplesmente isso. Então, no filme do Jason Bourne, uma frase que é interessante que uma das pessoas fala é: planeje para o pior e espere o melhor. A gente sempre só espera pelo melhor sem planejar para o pior. A recomendação mais importante, então, que eu faria em relação à ruptura de cápsula é treinar. Tanto é que isso aqui é uma foto de um treinamento de vitrectomia para ruptura de cápsula, que é importante ser realizado. Existem até simuladores de vitrectomia para quando rompe a cápsula. Então, todo esse treinamento é para fazer com que esse treinamento é que consiga manter a sua calma. Os 5 passos que eu diria, quando você identifica a ruptura capsular, é você parar a FACO, parar a aspiração, diminuir a altura do BSS, fechar a infusão, não é? E injetar viscoelástico na paracentese e, por fim, então, retirar a caneta de FACO. Essa técnica eu descrevi mais ou menos no início dos anos 2000. É interessante que a doutora Ana Luísa está aqui também. E essa técnica que muito é usada hoje, que aqui tem uma ruptura identificada, eu parei a FACO, pedi para descer a garrafa, fechei a infusão, injetei o viscoelástico na paracentese e, por fim, pude retirar a caneta de FACO. Então, esses passos, na hora da identificação da ruptura capsular, daqui era uma polar posterior, esses passos todos eu descrevi num vídeo do início do ano 2000, mais ou menos, e eu ganhei um prêmio do CIMASP naquela época, e era a idade da pedra em FACO ainda, né? Início do ano 2000. Aqui é um caso, então, de como você pode, então, resolver um caso um pouco, digamos, dramático, né? De ruptura de cápsula numa lente premium. Aqui é um caso de uma lente multifocal, em que teve uma ruptura de cápsula posterior. E aí, basicamente, a resposta não é mantenha calma, a resposta é entre em modo de treinamento. E aí, se você fez bastante treinamento em relação a uma ruptura de cápsula, é vida que segue. Então, aqui é um caso que vocês percebem que ele veio o vitro na câmara anterior, não foi um caso que o vitro estava lá consolidado lá atrás, ele veio para frente. Ainda tem massa, né? O que complica ainda, né? Você fala, puxa, tem muita massa. Então, você entra para fazer vitrectomia, tem a técnica de vitrectomia, entra com maior número de cortes da máquina. No caso do Centurion, o maior número de corte dele é de 4.000 cortes por minuto. Você tem que fazer uma paracentese acessória, você não pode usar a mesma
a mesma incisão principal para fazer a vitrectomia. Você só faz a vitrectomia, no caso do Centurion, que é bimanual, você faz usando as duas paracenteses acessórias, não utilizando a incisão principal, e desse modo você preservando a estabilidade da câmara, né? Se você usar, por exemplo, o vitreófago na incisão principal, você vai começar a ter instabilidade, vai vir mais vítreo. Aqui no caso, eu particularmente, como eu fiz retina antes de 2000, no século passado, então eu também lembro uma mitologia que existe entre os cirurgiões de catarata, que é sobre hidratação do vítreo. Isso é um termo que muitos cirurgiões de segmento anterior acreditam e mantêm essa tese de acreditar que existe a tal da hidratação do vítreo e que essa hidratação do vítreo pode fazer com que mais vítreo saia, mas é uma mitologia, basicamente, que os cirurgiões de segmento anterior imaginam isso. Não existe esse negócio de fazer, hidratação do vítreo. Você tem que abrir a infusão, por exemplo, no caso aqui da aspiração de massas agora, você tem que abrir a infusão para manter a câmara, você faz a vitrectomia do cogumelo vítreo que está mais anteriorizado, e no caso do equipamento aqui, você pode usar tanto o corte para comer o vítreo, como a parte de aspiração. Existe a fase chamada IA cut, em que você predomina a aspiração, como no caso aqui, né? Você consegue aspirar as massas e fazer uma boa complementação da aspiração de massas com a própria ponteira de vitrectomia, porém usando basicamente a aspiração no modo IA cut, e no modo cut IA você faz quando você tem vítreo. Você não pode cortar o vítreo sem estar você não pode aspirar sem estar cortando o vítreo. Então, você sabendo usar bem os dois modos de cut IA e eye cut, você consegue resolver o problema. Aqui no caso, por exemplo, a gente já vê que já está bem adiantado, você troca a mão, termina de aspirar o resto das massas contralaterais aí próximo à ponteira de vitrectomia, aí já trocando a mão, e com isso você consegue estabilizar bastante o sistema, né? Aí só para terminar, basicamente, terminar de aspirar, então você vai ter um caso em que não tem mais vítreo, você tem aspiração das massas realizada, e você consegue, com o viscoelástico, posteriormente vocês vão ver, insuflar o saco capsular restante e terminar implantando a lente intraocular multifocal dentro do saco capsular, porque, via de regra, numa faco, a ruptura capsular ela é limitada, ela mantém os folhetos de cápsula anterior e posterior, aí vocês vêm aspirando a massa restante, ficou bastante satisfatório o resultado final. E aí, quando você implanta a lente intraocular, ela não vai ficar tiltada, porque já não tem mais vítreo na câmara anterior, e você consegue, como eu falei, manipulando o viscoelástico e colocando o viscoelástico para abrir os folhetos do saco capsular, você consegue colocar uma lente, por exemplo, aqui no caso, uma lente multifocal dentro do saco capsular com bastante segurança. Então, a recomendação aqui não é tanto no sentido de esses são os passos para fazer uma vitrectomia e você anota os passos, e a grande recomendação é realmente você treinar o máximo possível, treinar a equipe da sua sala para não improvisar, você treinar também como que você liga o vitreófago, como você parametriza o vitreófago anterior que você tem, que às vezes a pessoa nunca nem mexeu no vitreófago e só vai conhecer na hora do problema. E aí, basicamente, só terminando a cirurgia, e eu vou passar para frente aqui. Tá? Só lembrando aqui do evento de imersão em presbiopia que vai acontecer em Brasília, no dia 20 a 22 de outubro. O presidente, Dr. Durval, ele está colocando bastante empenho para o sucesso desse evento. São 3 dias de imersão profunda em catarata com soluções de lentes presbiópicas. E amanhã a gente tem um webinar em que eu só vou estar coordenando e basicamente aprendendo com 3 colegas fantásticos, o Dr. Celso, Frederico, Dr. Pedro Paulo, falando sobre lentes avançadas de foco estendido. Eu vou descompartilhar aqui. Muito obrigado. A doutora Ana Luísa comentou no chat
É comum que cirurgiões bons não tenham muitas rupturas de cápsula e, por esse motivo, podem ser menos treinados em vitrectomia, tanto anterior como posterior, do que cirurgiões de catarata menos experientes. Esse foi um comentário dela. Assim, ela tem razão mesmo. É interessante isso. E por isso que existe essa iniciativa de fazer wet labs, né? Porque realmente é o tal negócio, né? A gente não tem muito acidente de avião, mas você pode treinar simulações de problemas de emergência, né? Então, existem vários recursos para você treinar. Então, hoje em dia, existem óleos para treinamento de rotura de cápsula, óleos artificiais, e também no simulador do IC, que tem na Latinofarma aqui em São Paulo, na série da Latinofarma, que foi um simulador que foi implementado juntamente em parceria com o IP para o Instituto da Visão. Além da parte do módulo de treinamento de FACO, existe o treinamento de vitrectomia anterior, e é um treinamento bastante interessante, bastante satisfatório também. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu gostaria de saber como é que você lida com córtex residual. Se tem, até que ponto você deixaria algum córtex ou você se preocupa em retirar todo o córtex no ato cirúrgico? Na verdade, o número 1 é você fazer uma boa vitrectomia, né? E a vitrectomia boa, no sentido de uma ruptura, é uma vitrectomia ampla, né? Os vitrófagos atuais, eles alcançam cortes muito elevados. Só para ter uma ideia, quando eu fiz retina antes de 2000, o equipamento que eu usava, que era um Series 10,000 da Alcon, alcançava 300 cortes por minuto. 300 cortes por minuto. O Centurion alcança 4.000 cortes por minuto. Então, é um equipamento que não é um vitrófago, é um FACO, e tem uma ponteira de vitrectomia que alcança 4.000 cortes. Então, os vitrófagos hoje, anteriores, resolvem muito, muito bem a questão de perda vítrea. Então, a primeira coisa é manipular bem esse vitrófago. Na medida que você manipula bem o vitrófago e resolve a situação do vítreo, e você tem que fazer uma vitrectomia ampla, aí você tem condições de entrar no modo de aspiração, como eu mostrei lá. A própria ponteira de vitrectomia faz a função de aspiração de massas, e, de certo modo, dá para resolver com bastante tranquilidade uma situação dessa. Porém, a minha sugestão é que treine bastante antes. Deixa eu te fazer outra pergunta, Milton. Eu vi que você ali manteve a lente multifocal que você tinha escolhido. Você fez a implantação dentro do saco capsular. Se houvesse uma intercorrência de tal ordem que você não tivesse mais apoio do saco capsular, que você tivesse que fixar uma lente na esclera, você manteria multifocal ou usaria uma lente de 3 peças? Assim, só lente de 3 peças. A lente multifocal, ela é uma lente bastante preciosista em relação à estabilidade dela, e se ela pode causar problema também, né? Então, naquele caso, é porque apesar de uma ruptura grande, os folhetos de cápsula anterior e posterior, principalmente na meia periferia em diante, estavam bem preservados e dava para manter a estabilidade da lente tranquilamente. Obrigado. Valéria, você está com o programa aí? Eu não estou vendo o Serginho ou o Mário. Eu acho que a gente pode passar para o próximo palestrante, né? Agora nós pegamos o Almir, nós estávamos sem acesso. Então tá. Deixa eu fazer só um comentário rápido. O Milton, parabéns. O Michael Jordan dizia, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ele falava isso, já que você falou das frases. Mas quando é que você usaria triancinolona, Milton? Numa ruptura de cápsula com vítreo na câmara anterior? Ou você não usa? Raramente eu uso. Na verdade, você... De novo, como eu fiz retina antes, assim, na verdade, você consegue ver o vítreo. Você consegue ver o vítreo sem corar ele. Triancinolona facilita, né? Sim, mas logicamente, exatamente, quando o cirurgião tem alguma dificuldade de ver o vítreo, pode usar sim. Eu uso muito, muito pouco, em algumas situações só para tentar visualizar alguma situação, mas assim, na grande maioria dos casos eu não uso, e porém, foi bem lembrado, é importante ter esse recurso sim, e pode ser usado tranquilamente. Desculpa, eu tenho que fazer papel de bruxa no dia a dia,
porque senão a gente termina meia-noite, porque é gostoso discutir com quem sabe, né? Mas vamos aproveitar aqui que o Mário Monteiro já está por aí e ele vai responder, então, a pergunta dele. Obrigado, Milton. Um abraço. Obrigado. Até daqui a pouco. Doutor Mário está sem som. Está bloqueado o seu som, doutor Mário. Não, bloqueou. Olha. Libera o seu som. Agora está falando que eu... agora está liberado, está liberado. Tá bom, obrigado, gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aí, participar aqui, gente. Então, a pergunta do Sérgio foi qual a importância do exame das pupilas? Vamos falar rapidinho aqui. Tá na tela aí com vocês? Está direitinho? Tá. Perfeito. Então, a semiologia da pupila é uma das etapas importantes do exame neurooftalmológico. E do exame oftalmológico, de maneira geral, né? Eu listei aqui tudo que a gente faz, claro que a anamnese é o mais importante, etc., mas dentro das etapas, a semiologia da pupila é fundamental. Aí, só antes de responder a pergunta, é importante lembrar o que é a semiologia da pupila. É a pesquisa da resposta direta, a resposta consensual, a sincinesia, acomodação e convergência, observar se há dissociação entre a resposta à luz com a resposta para perto. Uma coisa importante, usar um estímulo adequado para a reação pupilar à luz, quer dizer, idealmente o transiluminador escleral, que tem uma iluminação muito boa. Outra etapa importante da semiologia da pupila é avaliar a medida da pupila em diferentes níveis de iluminação, em luz ambiente, no claro e no escuro. E fundamental, a etapa mais importante é a pesquisa do defeito aferente relativo, ou seja, comparar a aferência de um olho com a aferência do outro olho. E por que é importante? Primeiro, para você avaliar situações importantes que causam midríase ou miose, anisocoria. Então, a primeira delas, para lembrar, é uma paralisia do nervo oculomotor, que pode ser um sinal de um aneurisma, quando o paciente tem dor de cabeça. Então, a avaliação de uma midríase tem importância, não só pode ter importância capital para o paciente, entendeu? Em determinadas situações, quando ela acompanha o nervo oculomotor. Em outras situações, ela pode só dar um susto e simular o paciente ter um aneurisma, mas, na verdade, o que ele tem é uma lesão no gânglio ciliar, uma pupila de Ade. Então, essa é uma outra importância. Existem características da pupila de Ade. Ela não contrai a luz, contrai para perto, tem uma redilatação tônica. Então, é claro que é importante avaliar a pupila para dessas duas coisas que eu falei. A paralisia oculomotora com acometimento pupilar pode ter conotações graves. A pupila tônica de Ade pode dar muita confusão, pode dar queixa. Você pode avaliar a pupila também para detectar uma síndrome de Horner no paciente com uma semiptose palpebral. Eu não tenho tempo aqui para falar das implicações de uma síndrome de Horner, mas são implicações que podem ser graves para o paciente. A avaliação da pupila também pode ser por alterações que causam confusão, alterações locais na íris, bloqueio medicamentoso, sinéquias irianas, que podem confundir com uma síndrome de Horner, podem confundir com uma lesão do gânglio ciliar, podem confundir com paralisia oculomotora. Então, a semiologia da pupila é importante nessa situação. Agora, para terminar, eu não posso deixar de falar o mais importante da semiologia da pupila, que felizmente é feito agora de uma maneira mais rotineira, é essa pesquisa não só da resposta direta e consensual, mas a comparação da resposta de um olho com o outro. Porque isso nos dá uma ideia, é uma medida importante da integridade da via óptica anterior. Não da via óptica posterior, mas da via óptica até o trato óptico. Porque, como a gente lembra, isso tem o arco reflexo da pupila aqui. Então, quando eu comparo a aferência de um olho com o outro, eu consigo detectar diferenças pequenas entre os olhos, e isso me ajuda muito em várias situações. Como que ele me permite avaliar e estimar que o paciente possa ter uma lesão extensa de retina, possa ter uma lesão do nervo óptico, possa ter uma lesão do quiasma ou do trato óptico.
Então, basicamente é isso. O paciente, você joga a luz de um olho, as duas pupilas contraem muito. Quando você joga do outro olho, uma delas redilata. Então, com isso, eu consigo perceber diferenças, às vezes, discretas, assim, de 20% de um olho para o outro, o que eu não consigo com a resposta fotomotora direta apenas. Isso diferencia lesões aferentes de muitas afecções. Por exemplo, o erro refracional não faz isso. Uma alteração corneana, um ceratocone, não faz um defeito aferente. Opacidade de meio não faz um defeito aferente. A maioria das lesões de retina e de coroide não fazem o defeito aferente, a não ser que sejam muito extensas. Assim, quadros de simulação você pode auxiliar. Um screening de uma série de doenças do nervo óptico e separar afecções da via óptica anterior por afecções da via óptica posterior. Então, esse é o resumo. Aqui teria um videozinho que mostra como que se você pode, inclusive, quantificar esse defeito aferente. Eu peguei aqui da... Deixa eu rodar isso aqui mais rápido aqui, mas já... Bom, já acabei, Sérgio. Não sei se você quer... Deixa eu Não, dar... passa o vídeo, que é interessante. Eu não sei se eu consigo... Deixa eu andar essa porcaria aqui, Uhum. deixa eu ver se... Deixa eu ficar quieto para ele ver se vai sozinho. Aqui ele está mostrando... Eu vou mostrar só um pedaço dele. Não sei por que está indo devagar. Bom, enfim, essa estimativa do defeito aferente relativo, a gente normalmente gradua em cruzes. O que está acontecendo? Acho que ele não está andando. Droga. Mário, a gente pode... Aqui, foi. Tá. Mas você vai ver só a primeira parte. Isso aqui seria uma maneira de você dar um número para o defeito aferente. Olha, você estimula um lado, dilatou, contraiu, dilatou, tem um defeito aferente relativo à esquerda. Está vendo? E ele está mostrando uma maneira que você tem de dar um número para esse defeito aferente. Você coloca um filtro de densidade neutra, filtro de fotografia. Então, ele vai pôr agora um filtro mais denso, para ver se nivela um olho com o outro. Ainda não nivelou, ainda tem defeito aferente à esquerda. Aí ele põe um filtro mais grosso ainda, de tal forma que você possa ter um número de defeito aferente relativo. Tá? Então, é só uma ilustração, que é uma maneira de mostrar essa pesquisa. A gente normalmente gradua isso em cruzes. E isso a gente treinando, a gente consegue ver. É um dado precioso. Eu diria para vocês que eu faço isso em todos os meus pacientes, todos. Pacientes rotineiros que vêm para refração, eu faço o swing flashlight test, porque eu consigo perceber, às vezes, um glaucoma assimétrico, qualquer coisa que seja uma aferência assimétrica, você pega por aí. Já dá uma suspeita para você. Tá? E minutos, segundos, você consegue fazer isso. Tá? É essa a resposta, Sérgio. Desculpa a correria, eu estou tentando ficar nos 5 minutos aqui, vai. Passei já. Ok, obrigado. Almir, Mário, quer fazer algum comentário? Eu queria. Mário, parabéns para você, sempre brilhante. A maioria dos oftalmologistas ou não faz nem o reflexo fotomotor direto, ou, às vezes, faz, mas não sabe interpretar como você, obviamente. Mas uma coisa que eu achei importante que você falou é a opacidade dos meios. Os residentes ficam preocupados. Catarata total, confirma, vê se eu estou certo. Catarata total com retina e nervo óptico bons tem reflexo pupilar praticamente normal. É normal. Isso? Você vai ter uma exceção na catarata nigra, talvez, um pouquinho, sabe? É uma exceção das exceções. Então, esse é precioso. Você tem um paciente com a catarata densa, que você não vê bem o fundo de olho, você faz o swing flashlight, você sabe que a retina está boa. Se você tivesse um descolamento antigo, assim, tudo bem, você não exclui uma membrana epirretiniana, você não exclui uma coisa pequena, mas você exclui um defeito grosseiro, sabe? Então, é muito importante. E é uma das... Eu diria que é uma das poucas coisas que eu consegui colocar na rotina dos nossos residentes aqui, sabe? É incrível que... todos eles fazem hoje em dia. Às vezes não fazem da maneira correta, porque não usam o estímulo luminoso correto. Você vai fazer isso na lâmpada de fenda, não tem como fazer, entendeu? Fazer com oftalmoscópio indireto, você fica aquela coisa grande, você não consegue fazer. Você tem que ter um foco de luz. O bom é o transiluminador, né? Que você custa $70, $60, você acopla no oftalmoscópio e você tem sempre uma luz constante, sabe? Então, é uma recomendação que eu faço forte para todos, sabe?
É um exame muito simples e muito importante, tá? Doutor Mário. Almir? Não, só parabenizar o Doutor Mário Mário. pela brilhante exposição. Obrigado. Doutor Mário, Fala, Milton. a luz do celular, da câmera do celular. Então, quebra um galho, mas não é difusa, entendeu? É importante a luz mais focal. Aquela ponteira do transiluminador é a ideal. A do celular passa, vai. Dá para fazer mais ou menos, mas já não é o ideal, entendeu? Elas são boas, mas não são as ideais. O ideal seria aquela lanterninha que a gente carregava mesmo, da Welsh Allen, que tinha. Só que aquelas lanternas, a bateria, quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando mais fraca. Então, esse transiluminador, o bom é porque ele recarrega e quando ele esgota de uma vez. Então, você tem sempre uma luz intensa, entendeu? Eu acho que é um dado que a pessoa devia carregar isso aí, sabe? Eu devo ter no consultório lá na coluna que a gente deixa lá o retinoscópio e deixa o transiluminador lá. Perfeito. Coisa tão simples, sabe? E eu realmente acho que o cirurgião de catarata, da avaliação pré-operatória, seria bastante importante ele entender desse conceito. Hoje de manhã mesmo, eu tive um paciente que ele tinha uma história bem confusa, era um paciente um pouco confuso, e um dos exames que eu fiz foi essa análise do defeito popular aferente, porque, na minha opinião, assim, olhando, eu achava que ele estava com um pouco de assimetria, mas depois eu fiz o teste e ele não tinha. Na época que eu fazia retina, como eu falei, antes de 2000, além da parte de retina, eu fiquei 2 anos fazendo neurooftalmo na Escola Paulista, junto com o Dr. Paulo Imamura, e eu Então acho que assim, é uma das coisas mais fantásticas que tem, que eu acho que a formação em termos de apoia totalmente. O senhor, o oftalmologista geral, deveria saber um pouco mais sobre neurooftalmologia. Bom, concordamos. Parabéns também pela tua aula. Obrigado. A ideia, Mário, de trazer isso é chamar bastante atenção mesmo, porque nessas consultas que nós temos aí, de 15 minutos, de 20 minutos, as pessoas perdem a oportunidade de fazer diagnósticos na primeira, na primeira olhada, né? Você faz uma inspeção, na hora que você faz o exame da pupila, você já pode desconfiar, já pode ter na cabeça um monte de diagnóstico. Um monte de coisa. O cara tem uma perda súbita, uma lesão importante de retina, uma isquemia de retina, você pega. Você pega uma oclusão de veia isquêmica, você pega. Sabe, tudo que perde aferência de forma importante. Só não pega coisinha assim, edeminha de macro, essas coisas, não. Mas e do nervo óptico, basta que seja assimétrico. Então, ele só tem um calcanhar de Aquiles quando você perde 20% em cada lado. Aí é difícil você perceber. Mas se tem uma assimetria, você percebe. E a maioria é muito raro que você tenha uma afecção da via óptica que afeta igualzinho os dois lados, entendeu? E aí, na verdade, assim, acertamos em cheio de te convidar, né, para falar sobre isso, porque é um prazer de te ouvir. Obrigado, vamos voltar para o Ricardo, porque o Tiago Prata, ele já está aí, mas a gente tinha invertido um pouquinho a ordem. Então, Ricardo, você para a sua segunda pergunta. Vamos procurar agora manter elas curtinhas para a gente não terminar tão tarde também. Bom, agora a segunda pergunta que me fizeram, que é tão importante quanto, que é uma patologia muito comum de consultório, é sobre a serosa central. Ela é uma patologia benigna e como você trata? Bom, existe um conceito hoje em dia muito firmado sobre a serosa e outras patologias em comum, que é o das paquicoroidopatias. E é um conceito muito simples. Coroide é coroide e paque é espessa. Então, é uma coroide espessa, entra o conceito da serosa e de outras patologias congêneres. Só que, aprofundando mais o diagnóstico, essas paquicoroidopatias são pacientes que têm, no fundo de olho, um aumento da pigmentação, uma menor tesselação, né? Fundo tesselado, fundo estigroide, como queiram chamar. Você não tem drusas, né? Isso faz parte do diagnóstico. Drusa é para degeneração de mácula,
ou para drúseas cuticulares, familiares, e você tem alterações do epitélio pigmentado, sejam com ou sem fluido adjacente. E aprofundando um pouco mais, quando você fala de exames complementares, as paquicoroidopatias são quando você tem hiperpermeabilidade da coroide, vista na endoscenina, a dilatação dos vasos na camada de Haller, camada mais profunda da coroide, e, por conta disso, uma compressão da córeo capilar, que é a camada mais superficial da coroide. Esse conceito de paquicoroide, que entra no conceito de serosa, vem cada vez ficando mais profundo, porque pelas endoceninas de campo amplo, a gente começou a entender que as anastomoses entre as veias vorticosas, sejam peridiscais ou sejam na região macular, se formam por um aumento da pressão hidrostática, até por exemplo, uma trombose cavernoso, uma hipertensão pulmonar idiopática. Causas de aumento da pressão hidrostática podem fazer com que você tenha um fluxo aumentado a montante e anastomose entre as veias vorticosas, no sentido de tentar compensar esse aumento de pressão hidrostática. E isso é que forma os famosos, hoje em dia, paquivasos, que participam desse conceito de paquicoroidopatia. Esse é o espectro atual das paquicoroidopatias, basicamente esses seis fenótipos, né? A serosa central, a epiteliopatia pigmentar paquicoroide, a neovasculopatia associada à paquicoroide, a vasculopatia polipoidal, a escavação de focal de coroide e a síndrome de paquicoroide peripapilar. Bom, a serose, que talvez seja a mais comum delas, é super importante que você sempre questione o uso de corticoide. O uso de corticoides, sejam eles sistêmicos, oral, intravenoso, ou até spray nasal, corticoide, até com corticoide tópico à descrição de serosa, mas os corticoides em geral, os mais potentes, aumentam em 14 vezes, 14, a chance de desenvolver serose central no uso crônico. A gente tem duas formas de serose, aguda e crônica. Basicamente, as duas têm descolamentos neurosensoriais da retina, serosos, não regmatogênicos, e é muito importante, para diferenciar de outras formas, o sinal gravitacional, o sinal da calha, o sinal do escorrido. Nos casos crônicos, que a gente vê muito bem na serose crônica. Aqui a serose aguda, né, o descolamento seroso no OCT, a gente vê na angiografia a hiperfluorescência em mancha de tinta, e que começa, às vezes, a fazer o padrão de vazamento em fumaça, né, fumaça de chaminé, e o padrão crônico, onde a gente vê a famosa calha ou escorrido gravitacional, que é para uma lavagem do epitélio pigmentado cronicamente. A gente vê descolamentos neurosensoriais menores, mais rasos, e até com a formação de membranas neovasculares secundárias. Mas o que tem de novo, né? É uma doença benigna, mas o que tem de novo no conceito de serosa? Esse trabalho, publicado em 2021, começou a mudar um pouco o conceito que a gente entende de serose. Eles querem mudar o nome das paquicoroidopatias para coroidopatias de sobrecarga venosa. E consiste no quê? As tais anastomoses que a gente viu na endoscenina parecem varizes. A gente já conhece, existem varizes de coroide, tá? Isso já é uma patologia existente, muito rara. Mas essas anastomoses das vorticoses parecem as varizes. E a varize se forma por conta de um aumento de pressão hidrostática, né? Por exemplo, na veia safena. E isso tem duas explicações principais. Ou porque você tem o aumento de fluxo por hiperpermeabilidade da coroide, ou por uma diminuição da saída de líquido pela esclera. E isso pode acontecer pelo aumento da produção da coroide ou por um espessamento escleral. A vorticose ela passa num trajeto meio que em calha, né? Ela não passa direto pela esclera, ela faz um formato como se fosse uma incisão de catarata, né? Tunelizado. Então, você pode ter, por conta do aumento da esclera, um aumento da pressão venosa hidrostática. Então, isso faz com que a gente comece a pensar que casos de serose crônica, talvez, que não respondem a tratamento nenhum, possam ter relação com causas extraoculares, como eu falei, trombose seio cavernoso, hipertensão pulmonar idiopática e outros. E como eu trato serose? O tratamento ainda para casos agudos, até 3 meses de evolução, é observação, porque mais de 85% das seroses involui em até 3 meses, seroses agudas. O laser focal pode ser usado quando você tem pontos de vazamento extrafoveais, não tendo nenhum sinal de membrana neovascular quando você faz o OCT, porque você pode criar uma anastomose com a coroide. A terapia fotodinâmica é o tratamento ainda padrão ouro para seroses crônicas,
Problema, a gente não tem, hoje em dia, PDT no Brasil, ou então é muito difícil conseguir. Agora ver uma remessa, depois de muito tempo, sem PDT aqui no Brasil. Os antiangiogênicos não funcionam bem, só em casos com membrana neovascular associada à serosa. E a gente está começando a pensar em fazer esclerectomia, tem trabalhos já publicados, em cima dessa teoria da sobrecarga venosa, como se fosse uma síndrome de efusão veal. Você faz uma janela na esclera para diminuir a pressão hidrostática e aliviar, principalmente em casos de serose bolhosa, serosas muito graves. E não tem evidência científica ainda robusta, apesar de se ter relatos de casos. A espironolactona, usando como um inibidor, tentando drenar líquido subfoveal, e o laser micropulsado, que as evidências são fracas. Obrigado Ok. mais uma vez. Fico à Muito bom. disposição. Almir, quer perguntar alguma coisa? Mário? Vou deixar para você, para o Mário. Tá bom, Mário. Bom, eu fiz uma série de observações, Japi, você está super atualizado, como sempre. Você falou de corticoide tópico, mas eu acho que existe uma exceção. A gente não vê paciente usando colírio de corticoide fazer central serosa. Vê gente passando remédio na pele, vê gente passando spray nasal, mas corticoide, colírio, não. Você poderia explicar se tem alguma uma teoria para isso? Nesse artigo que eu falei de coronariopatia sobrecarga venosa, que é uma ótima leitura para a gente que faz retina, eles falam de tudo isso, inclusive das vias de onde o corticoide interfere na formação das paquicoroidopatias em geral. E o que ele fala muito interessante, ele fala sobre os corticoides e fala do corticoide tópico, é mais talvez uma tendência de confirmação de que a gente tenha nas paquicoroidopatias alguma doença extraocular associada. Porque a gente sabe que tem a barreira hematorretiniana externa, interna, né, principalmente a externa, que mais ou menos protege o nosso olho de outras inflamações, infecções ou remédios sistêmicos, né? Até atrapalha o nosso tratamento quando a gente quer usar medicações sistêmicas. Então é mais um dado que eles incorporam de que talvez a sobrecarga que venha de fora do olho, em cima da esclera, seja mais importante, e aí os corticoides fazem vasodilatação e etc. Podem fazer vasoconstrição focal, mas vasodilatação sistêmica. Eles podem influenciar na via de drenagem da esclera com as vorticoses, muito mais do que o colírio. Então, talvez isso faça realmente sentido. Tá. Vamos ter... Nós estamos com o tempo avançado, vamos ver se as respostas são bem curtas, Japi. Posso só fazer mais uma coisa? Japi, o Dennis Robertson, que era da Mayo Clinic, lá na década de 80, dizia o seguinte: central serosa acima de 50 anos deve ter membrana. Então, eu queria que você falasse sobre isso. É uma coisa importante, porque hoje em dia isso está mais ou menos quase comprovado, né? Faz sentido, porque as seroses acima de 50 anos geralmente têm mais tendência a se tornar crônicas. Sendo crônicas, têm mais tendência a descompensar o epitélio pigmentado, como dilata a coroide, faz mais tendência de comprimir a córeo capilar e induzir membrana. Faz todo sentido. E também pode ser uma membrana simulando a central serosa? Pode. Às vezes o diagnóstico diferencial não é fácil. Aí, uma pergunta lá do diabetes que a Ana Luísa fez sobre o ACTA. Aí o ACTA entra muito bem. Ele é muito melhor para diferenciar. Se você tiver um paciente ou jovem ou de meia idade, 3 meses não melhorou a central serosa, 4 meses, 5 meses, e é perto da área macular, o que você faz? Qual é a indicação? Fazer os exames, refazer a angiografia, ver se é possível fazer o laser focal para fechar o vazamento, que é a indicação primária. Se esse ponto de vazamento for foveal, aí você tem que procurar, se ele não está respondendo ou não absorvendo, as duas saídas atuais. Ou procurar se tem membrana nutrindo, fazendo ACT ou ACTA, ou, eventualmente, em casos de serosa muito grande que não responde, estudar fatores sistêmicos. Hipertensão pulmonar, na serosa crônica ou na aguda, aquela que não responde. Isso. Hipertensão pulmonar, basicamente, trombose semicavernosa. Ok, obrigado. O Sérgio, tem uma pergunta aqui da doutora Rita Tavares: qual a dosagem da espironolactona? Apesar de não ser um tratamento de super evidência científica, 50 miligramas dia, ou 2 comprimidos de 25 ou de 50 por dia, no mínimo por 2 semanas. Tem gente que faz até mais tempo. Né, Japi? Período da tarde é melhor, né? Até por conta da variação de espessura da coroide.
Mas é controverso o uso. Tem gente que acha que não... Os trabalhos não têm evidência robusta, não. E quando compara com o PDT, ele perde muito. Ok. Obrigado. Tiago, então, chegou a sua vez de responder a primeira pergunta. Obrigado. Sérgio, primeiro, boa noite. Super obrigado pelo convite, tá? A todos aí da SBO e perdão por entrar só nessa hora. Eu vou compartilhar a tela, só um minuto. Está aparecendo direitinho para vocês? Só para poder começar. Então, tá ótimo. Então, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá? Então, a pergunta que ficou para mim foi essa. Um paciente que chega para a gente no consultório com 21 de pressão, como é que a gente faz para fechar ou afastar diagnóstico de glaucoma nessa primeira avaliação? Não tem nenhum conflito de interesse com o que eu vou falar. Então, é comum, quando a gente faz uma apresentação, alguém comentar, tipo, que pena que no glaucoma não tem uma glaucomina, né? Que pena, por um lado, né? Que bom, porque se tivesse, eu não estaria falando com vocês aqui, né? E a gente perderia muito da nossa função clínica, né? E talvez não precise. Então, quando a gente pensa no diagnóstico do glaucoma, o tempo, na grande maioria das vezes, está ao teu favor. O paciente está ali na tua frente, você não sabe se ele tem ou se ele não tem, principalmente na fase inicial, o tempo está totalmente ao nosso favor. Você fala, poxa, mas é aquele paciente cego, aquela história do prognóstico ruim, né? Isso é muito mais por um excesso de diagnóstico super tardio do que por falta do diagnóstico super precoce, que está um pouco na moda hoje e que com certeza é desnecessário. Por que é desnecessário esse diagnóstico super precoce? Você está falando de uma doença crônica, lentamente progressiva, que muitos pacientes vão ter e vão morrer enxergando sem saber que tiveram, é uma doença que não aceita falso positivo. A gente fala isso muito com os meninos. Você não pode tratar alguém na dúvida por 40 anos de glaucoma. Você pode tratar de conjuntivite na dúvida. Você não pode tratar de glaucoma com falso positivo. Entendendo isso, a gente entende que talvez na primeira consulta você comece a tua investigação e possa finalizar numa consulta subsequente. Nessa primeira consulta, o que a gente faz? O paciente chegou com 21, vamos para a anamnese, aquilo que você começa na sala de espera. Se alguém quiser printar uma tela, acho que esse é o principal artigo nesse assunto, tá? Que trata justamente disso. O que aumenta a chance daquele paciente suspeito na tua frente ter glaucoma ou não ter? O que a gente faz? A gente vai pescando, né, esses fatores de risco durante a anamnese. Se o paciente é automíope ou não é, ele tem história familiar de glaucoma, ele é negro, ele não é negro, e a idade do paciente, tudo isso é super relevante para aumentar a probabilidade desse paciente ter glaucoma ou não. Feita a anamnese, a gente sai para os demais exames propedêuticos de rotina. O que é rotina numa consulta de um paciente com glaucoma? Colonoscopia, fundo de olho sob midríase, paquimetria e documentação do fundo de olho com retinografia. Isso aqui não é para especialista em glaucoma, não é propedêutica complementar, isso é o que o paciente faz no dia, né? Então, o retinógrafo fica do lado do autorrefrator. Por que sobre midríase? Porque a tua capacidade de avaliação sem midríase, você tende a subestimar o tamanho do disco óptico, além de, obviamente, não ver hemorragia, não ver defeito de camada de fibra. Você vai ter 3 opções com a fundoscopia. Ou um disco definitivamente glaucomatoso, um disco suspeito, ou um disco que aparentemente parece um disco bem saudável. O que a gente faz em 2 dessas situações? Disco definitivamente glaucomatoso, disco suspeito, a gente vai para a propedêutica armada, vamos dizer, propedêutica complementar, para avaliação anátomo-funcional. Eu vou para o campo visual, eu vou para o CT para complementar minha primeira avaliação com a retinografia. Cabe avaliação pressórica diária, a gente recebe muito caso que o paciente no diagnóstico fez curva, fez sobrecarga, não cabe, tá? Então, esses testes, eles têm pouquíssimo valor prognóstico e 0 valor diagnóstico. Você pode ter glaucoma com 18, você pode não ter glaucoma com 22. Então, isso é bem documentado por todos os consensos e diretrizes da nossa área. Se o paciente volta numa segunda avaliação, eu ainda não tratei ele, eu faço mais uma medida de pressão, eu vou ter uma noção da variação de pressão desse paciente, e aí, nesse retorno, eu vou ver a presença ou não de glaucoma, eu vou definir o tipo de glaucoma que ele tem, naquele paciente doente, o estágio da doença, define o tratamento e começo meu tratamento, seja colírio, seja laser. Terceira opção, naquela história do disco saudável, aquele paciente é um hipertenso ocular, aí muda o manejo. São poucos slides. O que é mais relevante aqui daqueles exames que eu mostrei? A paquimetria. Por quê? Desde 2002, os primeiros resultados do Oates, até agora, no passado, os resultados de 20 anos, ficou mais evidente aqui essa relação importante entre espessura de córnea, pressão intraocular e risco do hipertenso desenvolver glaucoma de ângulo aberto ao longo do tempo.
a gente vai estratificar esse paciente em baixo, médio e alto risco, tá? Então, uma coisa mais rápida aqui, um pouco mais grosseira, mas é isso que a gente faz. Se esse paciente tem uma córnea mais fina aqui é 555 de espessura, e uma pressão mais alta, acima de 26, ele é alto risco. Então, esse paciente tem 36% de aparecer com glaucoma em 5 anos. Se esse paciente, por outro lado, no outro extremo, tem uma córnea mais grossa, acima de 588, e está no grupo de pressão mais baixa, abaixo de 24, ele é de baixo risco. E no meio do caminho, em relação à espessura de córnea e pressão, vai estar o risco intermediário. O que a gente faz? A gente segue o de baixo risco, a gente trata o de alto risco e a gente pondera no de risco intermediário. Como é que a gente pondera? Tendo noção que o risco médio depois de 20 anos de conversão para glaucoma foi de 2% ao ano, é baixo, isso é risco médio. Entender que depois de 20 anos, 75% dos pacientes não tiveram qualquer perda de campo visual desse grupo de hipertensão ocular. E que depois de 20 anos teve mais paciente que morreu do que desenvolveu glaucoma nesse segmento de 1.636 pacientes aí por 20 anos. E é assim que a gente pondera se vai tratar ou não esse paciente intermediário. Abrindo para discussão. Ok. Almir? Eu gostaria de perguntar ao Tiago qual é o peso que ele dá nesse paciente suspeito a aplicação da prova de sobrecarga hídrica. Primeiro, comentei rápido ali num dos slides sobre variação pressórica. Então, a gente está falando, essa primeira pergunta é uma pergunta de diagnóstico, né? Tanto para a mini-curva, quanto para a curva de 24 horas, quanto para o teste de sobrecarga hídrica, para definir diagnóstico de glaucoma de ângulo aberto, ou de qualquer glaucoma, tem valor zero. Zero. Porque tem muito falso positivo. Então, se eu pegar aqui a minha secretária na sala de espera, que ela não tem glaucoma, ela tem 30% a 40% de chance de fazer uma variação de 6 milímetros de mercúrio no teste de sobrecarga hídrica. Ela tem escavação 0,1 e ela tem 12 de pressão. Então, em termos de valor diagnóstico, zero. Tanto a sobrecarga, contra a curva, quanto a minicurva. Então, nenhum resultado que eu obtiver vai me dizer se esse paciente tem glaucoma ou não. Tá? Para o manejo do hipertenso, também, zero. Tá? Para o manejo, seria hipertenso de alto risco ou baixo risco, também não tem valor prognóstico nenhum. Mário? Tiago, parabéns, você foi bem objetivo, mas eu queria perguntar uma coisa bem básica, porque deve ter residente assistindo. Você pode fazer a tonometria, medir 21 e 5 minutos depois você medir 17, porque o paciente prendeu a respiração, porque o paciente estava numa posição ruim na lâmpada de fenda, coisas assim. É claro que não é o seu caso, mas eu estou dizendo, para quem está começando, como fazer uma boa tonometria, porque isso é importante. Então, assim, e mesmo que ela tenha sido super bem feita, você viu que eu não tratei o paciente na primeira consulta, né? Uhum. Eu deixei para ele voltar para uma próxima consulta, para a gente fazer mais uma medição, e que com certeza vai dar diferente dessa, tá? Frequentemente mais baixa, inclusive, que a primeira. Então, assim, salvo um paciente que já tenha feito o exame várias vezes, a gente tem dificuldade de fazer tonometria de aplanação primeira consulta, independente da idade do paciente, né? Principalmente os pacientes um pouco mais novos, então o paciente aperta a pálpebra. Então, eu particularmente não dou tanto valor à minha primeira tonometria. Você pegar em estudo, frequentemente o segundo olho tonometrado tem a pressão mais baixa que o primeiro. Se você inverter a ordem, não tem relação com direita e esquerda. Tem a ver que ele meio que tomou o susto no primeiro olho, no segundo olho ele já entende como vai ser. Então, é tentar não apertar a pálpebra, né? Dá tempo do anestésico fazer efeito. A gente vê, às vezes, os meninos pingou o colírio, o anestésico não é imediato, né? Você pingou o colírio, não adianta em 1 segundo já encostar a ponteira do tonômetro, né? E fazer mais de uma medição, né? Lembrar quando a gente faz um estudo clínico, que tem baita de um rigor na medição de pressão, a gente faz a média de 3 medidas. Mas, de novo, Mário, mesmo que tenha sido super bem feita, eu acho que é boa prática em termos de condução, esse paciente voltar no outro dia e você fazer mais uma medida, para ter uma noção de variação. Você podia falar também da espessura do semicírculo, que isso é importante também, né? Então, tanto o excesso de fluoresceína quanto a falta de fluoresceína vão influenciar na sua medida, né? Podendo tanto hiperestimar quanto subestimar. Então, o que a gente recomenda é que, se você pingou há muito tempo o colírio, por algum motivo, conversando com o paciente, reinstilar, senão você vai ficar com semicírculos muito finos. O oposto é verdadeiro. Aquele paciente que às vezes tem um pouco de blefarite, ele pisca, borra logo a ponteira do tonômetro. Você não vai lá com o dedo, né? Você vai com lenço, né? Os meninos gostam de usar o dedo. Você vai lá com lenço, limpa a ponteira e tonometra novamente, tá? Mas é super importante, porque assim, não para diagnóstico, mas é o que você vai tratar.
Se você sai de uma pressão incorreta, dificilmente você vai conseguir avaliar a eficácia do tratamento. É muito comum, desculpe, Mário, é muito comum você ter no consultório paciente que, quando você coloca na lâmpada de fenda e vai fazer a tonometria, diz: esse exame não, esse exame sempre eu tenho problema. Então, a gente tem que se preparar, porque essa primeira tonometria dele é uma tonometria meio complicada, quer dizer, não pode estar apertando o olho dele, abrindo a pálpebra, né? Tem que sempre levar em conta essas coisas, né? Sérgio, perdão, só para complementar o teu ponto, né? Sei que a gente tem tempo, mas é muito frequente esse paciente deu azar ali de apertar a pálpebra, como o Mário colocou. Às vezes é um rapaz de 18 anos, tem um nervo bom, aí o pessoal pede toda aquela propedêutica enorme, vai lá, faz campo, retina, OCT, diz tudo. Às vezes alguma coisa dá alterado, o cara é míope, aí o OCT dá alterado de camada de fibras, aí ele chega aqui no consultório usando, sei lá, Dotrava, estou dando um exemplo. E com efeito colateral, você vai contar para ele que não tem nada, ele já gastou R$200 de colíria, é confuso isso. Então, medir a pressão novamente, eu acho que é o básico. Na verdade, também, eu nunca peço exames antes de uma segunda tonometria. Eu falo: quando você vier trazer os óculos, você pede aqui para medir a pressão. Aí eu já peço os exames com mais convicção. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat, né? Tem duas no chat. Tiago, é da doutora Márcia Tabuzzi. No glaucoma de pressão normal, qual o exame para você fechar o diagnóstico se o campo visual está normal? E faz a outra logo. E a outra você faz OCT de rotina em pacientes com glaucoma ou suspeita de glaucoma? É da Thaís Matos, a pergunta. Vou responder a pergunta da Márcia. A da Thaís faz parte da segunda pergunta que eu vou ter que responder. Então, eu vou falar do OCT na segunda pergunta, tá? A Márcia, enfim, Márcia foi minha professora, ela sabe bastante o que ela está perguntando. Mas, no caso, vamos lá. Eu vou ter um slide sobre isso, mas fazendo um exame de OCT, por exemplo, principalmente no glaucoma de pressão normal, que tem perda muito localizada, você vai encontrar alterações anatômicas pela tomografia, não só no GPN, como em qualquer glaucoma, eventualmente 4 anos antes, em média, do que aquelas que aparecem na avaliação funcional convencional. Então, o que você faz diferente do glaucoma de pressão normal? Presta mais atenção na avaliação de camada de fibras peripapilar, principalmente no GCC macular, que parece ter uma acurácia diagnóstica melhor nesses pacientes do que a camada de fibras peripapilar, dependendo do achado, se é mais localizado ou não, e um campo visual mais central. Então, a gente muda a estratégia de 24/2 para 10/2 e vai em busca de correlação anátomo-funcional com o OCT. Eu acho que é o jeito mais adequado para antecipar diagnóstico. Obrigado. Só uma perguntinha. Você falou da paquimetria, você faz a ótica e a ultrassônica? Em hipertensão? Todos os dados que eu te dei são para ultrassônica. Então, todos os dados de estudo clínico são contra-sônica. Mas, na grande maioria dos meus pacientes hoje, por outros motivos, acabam fazendo paquimetria ótica, tá? Mas os estudos são ultrassônicos. Ok, obrigado, Tiago. Milton, vamos lá responder a sua segunda pergunta. Milton? Só um minutinho, que eu vou checar o que houve. Espera aí. Você não pode inverter, né, Valéria? Não, ele já falou que estava liberado o som para ele. Ele está pedindo para liberar o áudio. Eu sei, eu já falei com o... Agora sim. Agora sim. Foi. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Basicamente, então, a ideia aqui é... Eu acho que eu virei expert em problema de paciente depois que eu casei, né? Quando você casa,
você tem que aprender a dialogar sobre os problemas do relacionamento. Então, eu dividi aqui, e cada um tem sua receita de bolo. Isso aqui não é uma aula, porque isso vai muito da experiência pessoal de cada um, e se depois os colegas puderem contribuir com suas sugestões da rotina em relação a esse tipo de situação em que o paciente está insatisfeito, tanto dos palestrantes como colocando aqui no chat, seria ótimo, porque esse é o tipo de aprendizado mais importante, que é aquele que a gente não encontra em livro e não encontra em aulas. E por isso esse tema é importante. E, na verdade, a situação do paciente insatisfeito, assim como num relacionamento de casamento, por exemplo, o que a gente tenta fazer é evitar as situações de conflito. Então, aqui eu dividi basicamente em pré-operatório e pós-operatório. Você vai ser tão bom em resolver os seus problemas do pós-operatório em termos de paciente insatisfeito, quanto mais você investir no pré-operatório antecipadamente. E aí eu tenho, assim, em cada item desde aqui, do pré-op e do pós-op, eu tenho 2 aspectos para lembrar aqui, para ser bastante sucinto. O primeiro é prometer menos, né? Eu vejo, às vezes, pacientes que passam comigo e falam assim, eu ia operar com um doutor lá, eu sei lá por que motivo ele não pode operar ali, mas ele falou que eu não ia usar mais óculos. E eu acho que essa frase, que é uma frase que o paciente não pediu para você falar isso, e não é essa tratativa que ele necessita. Ele precisa de alguém que resolva o problema dele, que dê uma vida satisfatória, mas quando você fala para ele que ele não vai mais usar óculos, você colocou agora, assim, você mesmo colocou uma premissa que pode não ser capaz de ser cumprida por N motivos que a gente já sabe em relação a uma cirurgia de catarata com lente premium. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você fala no pré-operatório, porque você pode ser o gerador do paciente insatisfeito depois. E uma coisa que eu sempre faço em 100% dos meus pacientes, eu convoco um dos filhos para vir conversar, e eu anoto o nome do filho com quem eu estou conversando, e eu falo para ele assim, olha, se você tiver irmãos, é com você que eu estou falando, porque primeiro, quando você explica só para o paciente, e logicamente eu não estou dizendo todos os casos, mas pacientes que têm um pouco de mais idade e mais dificuldade de compreensão, que eu diria é a maioria da faixa alvo de população de catarata, muita coisa que você explica, ele realmente não vai se lembrar depois. E aí você fica numa situação bastante delicada do dito por não dito, e eventualmente aparece algum familiar depois que ouve as queixas em casa e vem querer saber mais, ou tirar satisfação, ou querer resolver uma situação que já foi realizada, que a cirurgia já foi feita. Então, a minha maior recomendação, e eu particularmente diminui muito os problemas, e na verdade eu aprendi isso de novo, quando eu fazia retina, em que eu começava a tratar os pacientes com retinopatia diabética, por exemplo, e depois eu me arrependia de não ter orientado direito os familiares, porque o paciente poderia piorar durante o tratamento, e, na verdade, aí, por mais que eu tivesse explicado ao paciente, ele nunca entendia direito, e melhorou muito quando eu chamava os familiares antes de começar o tratamento e explicava a situação. E do mesmo modo que eu iria explicar para o paciente, mas eu fazia questão de que um familiar estivesse junto. E isso resolve, sei lá, 98% dos problemas. Em relação ao pós-operatório, eu acho que uma coisa bastante importante, assim como eu falei no casamento, a gente tem que aprender a fazer escutativa, porque a gente quer ser muito bom no que explicar, no que falar, em arranjar as razões e tudo mais, mas a gente tem que praticar bastante a escutativa, e eu não vou me deter aqui sobre esse termo. Eu acho que, se vocês puderem pesquisar sobre o item escuta ativa, active listening, no Google, é um tema bastante interessante, e a gente tem que realmente se dedicar a isso durante a relação com o paciente, principalmente o paciente com queixa no pós-operatório. A gente tem que aprender a ouvir, né? E a segunda coisa bastante importante é que, em muitos casos, eu ouço justamente essa pergunta, né? Como que eu estou com um paciente com problema, eu estou com um paciente que está reclamando e tal, e o problema em si é a questão, assim, a gente tem que ir muito a fundo em relação à causa daquele problema. E a grande maioria dos problemas de pós-operatório, de situação de lente premium, elas têm uma causa definida. E a gente tem que tirar aquela questão basicamente do paciente chato, entre aspas.
alguma coisa, algum detalhe que foi passado por cima, seja no seu exame, ou seja na sua avaliação, ou seja no planejamento pré-operatório, que foi passado por cima e, logicamente, você vai tentar resolver a situação daquele paciente e entender da causa, mas o fato de entender a causa vai evitar com que você caia no mesmo problema posteriormente, porque você não se limitou a rotular alguém de queixoso, mas sim você entender a causa daquele problema. Então, entender a causa do problema que aconteceu é um trabalho grande que tem que ser feito, é um trabalho proativo e que não basta apenas a gente querer do tipo assim, bom, eu preciso algo assim, eu preciso me livrar desse paciente porque eu não consigo satisfazer ele, né? O importante é a grande lição que você tem que tirar em cima daquele caso. Então, essas são as minhas recomendações. Obrigado. Sérgio? Sérgio, está sem som, Sérgio? Já estou. Vai. Almir, quer comentar alguma coisa? Queria parabenizar novamente o Milton pela exposição. Só chamar a atenção de alguns pontos, né? Quando se indica uma cirurgia de catarata com um paciente que ainda tem uma visão boa, quando a indicação é mais refrativa, aquele paciente vai ser mais exigente. Outra coisa é o seguinte, às vezes o paciente quer uma coisa irreal. Então, vou contar aqui rápido, eu sei que o tempo está avançado, eu estava numa situação outro dia fora do consultório, conversando socialmente, e com uma senhora que deve ter uns 65 anos, que disse que teve uma indicação de não é minha cliente. Então, dizendo, você viu, aqui eu enxergo bem, mas eu quero ver aquele detalhe daquele drink que está lá não sei onde, tal, eu quero ver ali. Então, algumas pessoas têm expectativa irreal também. Agora, quando a gente é bastante franco com o paciente e conversa com ele, é bom saber também, aí vai um conselho para os mais jovens, que a gente se arrisca também, entre aspas, a perder esse paciente. Às vezes você tem que falar, olha, eu não posso garantir para você que você vai ficar sem óculos a qualquer distância. Eu posso te dizer que eu vou fazer o melhor, mas talvez pontualmente você vai ter que usar um óculos. E esse paciente pega, vai operar com outro. Se vai ficar satisfeito ou não, eu não sei. Mas vai um conselho aqui para os mais jovens, ele precisa estar preparado também, não sei se o Milton concorda comigo. Porque esse paciente também tem toda a liberdade de procurar um outro colega e operar com ele, mas você fica em paz com a sua consciência, de não prometer alguma coisa que você não tem certeza se vai cumprir. Antes do Milton comentar alguma coisa, Mário, você também opera catarata? Você convive com isso também? Sim. Não, Mário Monteiro, eu tirei você da jogada. Tá. Então tá, não, vai lá. O outro Mário. Monteiro. Obrigado. Não, eu opero sim. Eu opero junto com um outro colega que opera, me auxilia muito bem nisso. Mas a gente acaba tendo os pacientes. Mas eu também faço. Eu faço na linha do que o Almir falou, sabe? Eu coloco bem real, porque eu não quero ter amolação. Eu coloco a expectativa, mas eu explico bastante as limitações, sim, para não criar essa falsa expectativa aí, sabe? Às vezes, mesmo assim, a gente tem problemas, mas eu tento evitar o máximo. E também faço geralmente a catarata com indicação da catarata, não faço assim faco refrativa, por exemplo. Então, tomo muito cuidado na indicação, sabe? Então, eu diria que é mais ou menos nessa linha aí. Eu prefiro perder o paciente do que depois ficar com aquela dor de cabeça, sabe? Mário Mota. Eu vou fazer uma pergunta para o Milton. Milton, o consentimento informado te dá um respaldo legal. A conversa eu acho que dá mais, mas o consentimento informado dá um respaldo legal. Você acha que ele tem alguma influência nas queixas pós-op, por exemplo? Na verdade, eu desconsidero o consentimento informado, porque, na verdade, o próprio médico, a gente mesmo, e eu vejo muita gente achando que isso está resolvendo alguma coisa, não está resolvendo. O aspecto legal é muito fraco. É muito fraco em relação a isso, e aí você, eventualmente, alguns colegas acham que aquele papel vai resolver alguma coisa, assim, zero vai resolver, zero. Se o paciente com queixa, ele tem todo o direito de ir procurar os direitos dele, e realmente, assim, esse papel não serve para nada. Por outro lado, só para acrescentar uma pergunta que foi feita em particular aqui, eu não opero cristalino transparente. Eu gosto de operar catarata, eu sou cirurgião de catarata,
mas eu não opero cristalino transparente porque, assim, cada um sabe a briga que quer comprar. Você não precisa de 10 casos ou 50 casos de cristalino transparente com problema durante o ano. Você precisa de um caso para ferrar o seu ano inteiro. Então, assim, contar com a sorte, tem gente que gosta de contar com a sorte, eu não gosto. Sérgio, deixa eu só complementar uma coisinha aqui. Essa explicação que eu faço, que nem o Almir falou, e na verdade eu falei que prefiro perder o doente, mas eu acho que eu acabo ganhando. Eu não sei se os pacientes meus têm uma personalidade já compatível com a minha, então eu sinto que eu falando essa franqueza das limitações, eu ganho a confiança do paciente, sabe? Até o contrário. Talvez eu faça os pacientes que já têm patologia, que já sigam comigo, eu não sei. Mas eu acho que eles até gostam de ouvir essas limitações e o que eles vão ganhar, sabe? Tiago, você quer comentar alguma coisa rapidinho? Eu tenho exatamente a mesma impressão do Mário. Eu faço umas consultas bem longas, eu opero bastante catarata, não só em paciente com glaucoma, a maioria com glaucoma, mas eu gasto muito tempo explicando tudo que eu eventualmente não vou conseguir entregar. Né? Então, acho um pouquinho do que o Milton falou de trabalhar a expectativa e gostei dessa frase do Milton de cada um sabe a briga que quer comprar. Né? Eu fico sem as brigas, eu concordo bastante. Ok. Milton, eu tenho uma pergunta, mas você tem 10 segundos para responder. Quando é que você decide reoperar esse paciente? Trocar a lente ou coisa parecida? É muito raro eu senti que eu preciso trocar a lente do paciente. É bem raro, na verdade. Bom, 10 segundos acabou. Mas você tem algum critério? Qual é o critério? Na verdade, a discussão, eu diria assim, não é bem essa. A discussão aí é bem ampla em cima da causa. Né? Se a causa justifica, e, na verdade, ela é muito amarrada com o pré-operatório. Tá? A gente está discutindo aqui na questão do pós-operatório, mas eu, particularmente, tenho poucos casos de explante e eu já vi discussões em mesas de cirurgia de catarata falando assim, eu não gosto de lente multifocal porque a lente multifocal não é boa, porque eu vejo muitos casos de explante e já explantei muitas lentes. Deixa eu falar uma coisa, o problema não é a lente, eventualmente, tá? O problema pode ser quem indicou e como foi indicado. Então, cuidado, a gente tem que tomar cuidado para culpar o mensageiro. Então, nesse aspecto, muito raramente você vai ter explante se você fez o planejamento prévio correto. Você sim vai ter uma taxa enorme de explantes se você não fizer o planejamento correto. Então, assim, é uma pergunta um pouco mais profunda, né? Ok. Vamos passar, então, para a próxima pergunta do Mário. Mário, pode a sua próxima pergunta. Então, Sérgio, pergunta: de que modo a OCT pode contribuir para a neurooftalmologia? Quase que eu devia dizer que não dá para responder isso aí em 5 minutos, mas eu vou falar rapidamente, tentar ser sucinto. É claro que em neurooftalmologia, nas alterações da via óptica anterior, você tem alterações estruturais no fundo do olho, que as maiores alterações são o edema de papila, a escavação, no caso do glaucoma, e algumas neuropatias compressivas, e algumas outras, palidez de papila. Todas essas alterações, elas podem ser vistas, mas é difícil ser quantificadas pela oftalmoscopia. E tem um quarto item que é fundamental, e aqui eu aproveito para fazer uma propaganda aqui, que a avaliação da camada de fibras nervosas, a gente não pode esquecer de dar crédito ao professor Reut, sabe? Eu tive a honra de escrever esse artigo, depois do falecimento dele, num suplemento do Journal Neuro-Ophthalmology, contando toda essa história. Mas a tomografia de coerência óptica veio trazer, vamos dizer, tornar realidade esse sonho que ele tinha. Que ele que começou com essa observação cuidadosa da camada de fibras e mostrar que isso indicava a perda neural antes de você ver a palidez, antes de você ver a escavação até, em muitos casos. Então, essa eu já diria que é a primeira importância. A primeira importância é que o OCT permitiu com que você conseguisse medir a camada de fibras nervosas, coisa que você via olhando cuidadosamente na oftalmoscopia, mas não quantificava. Então, isso já é uma importância grande. E por que isso é importante? Bom, é importante uma série de neuropatias ópticas. E
nesse processo de desenvolver esse aparelho, ele acabou mostrando uma coisa que nem o Reut tinha falado, ninguém tinha falado, de medir quem dá origem à célula ganglionar. Quer dizer, com a evolução do OCT, você foi capaz de medir quem origina tal fibra que você via. Então, quer dizer, ele até suplantou a ideia da camada de fibras. Isso é importante para qualquer neuropatia. Se vocês acham que é importante para o glaucoma, você possa pôr qualquer neuropatia óptica, neuropatia isquêmica, inflamatória, compressiva, hereditárias, até doenças neurodegenerativas, você tem uma maneira de medir a integridade neural da retina. Então, só para pôr um exemplo aqui rápido, vem uma paciente aqui com 20/30 num olho, 20/40 no olho, no outro, você faz um campo visual, tem uma depressãozinha, eu olho para cá, será que tem uma palidez ou não? Pode até achar que tem um pouco de palidez, mas quando você faz o ACT, você vê a perda neural, você quantifica essa perda neural. Isso é um dado fundamental, um dado precioso para a gente. Outra é você estimar a gravidade, ou seguir o paciente. Se vocês usam isso para glaucoma, você pode usar isso para esclerose múltipla, para neuromielite óptica, para qualquer doença, neuropatias compressivas. Então, aqui, o indivíduo que teve uma neurite óptica e tem uma perda neural, você quantifica quanto ele teve. Você pode instituir o tratamento para esclerose múltipla e ver se o tratamento está ajudando a estabilizar a doença dele, ele não está perdendo cada vez mais neurônios. Se você 38% da aferência do cérebro vem dos olhos. Então, você tem uma estimativa do que está acontecendo no cérebro. Diferente de uma neuromielite, que você tem uma perda neural muito mais intensa. Aí, um outro dado importante, que no glaucoma não é possível. Em neurooftalmo, a avaliação do ACT permite você estimar a possibilidade de melhora. Ou seja, a reversibilidade da perda. Veja um paciente aqui que tem um adenoma da hipófise e tem um defeito de quiasma aqui, e aqui um outro que tem um defeito discreto. Só que esse daqui já tem perda da camada de fibras, vocês estão vendo aqui no ACT, nesse setor temporal. E esse outro não tem perda de fibras. Qual deles que vai melhorar? Por incrível que pareça, quem melhorou foi aquele que tinha mais defeito de campo. Então, você ainda tem esse dado, além de monitorar a perda, você estimar a possibilidade de melhora. Outras indicações, é um dos parâmetros mais importantes agora da gente diferenciar edema de pseudoedema. A gente usava a ultrassom, ainda usa a autofluorescência, mas o OCT em cortes radiais e profundos, e com o swap source ou com o EDI, você consegue ver as drusas. Né? Então, esse é um parâmetro útil demais. A gente conseguiu ver até que as drusas não ficavam só em cima, elas ficam lá no fundo, às vezes. E, às vezes, são causa de atrofia óptica, que você nunca suspeitou a causa. Então, é um avanço tremendo. Você seguir o edema de papila, claro que você pode seguir um edema de papila com fotos estéreo. Você pode seguir, claro, com fotos sequenciais. Mas, assim, o ACT dá um dado primoroso. Né? Então, você pode seguir um edema, se está tratando um pseudotumor cerebral, você está vendo um edema CD, claro que acompanhado do campo visual, né? Você não vai fazer isso sozinho. Nesses pacientes que têm edema, você pode ver também a perda neural pelas células ganglionares da mácula, você não pode esquecer de usar os dois parâmetros, não só a camada de fibras peripapilar, mas também a espessura macular. E, para terminar, outro dado importante, os pacientes com papiledema de hipertensão intracraniana, que você consegue ver um achatamento do polo posterior aqui, que melhora depois quando você trata o papiledema. Então, até isso você consegue inferir que a pressão está alta naquele momento que você está examinando. E, por fim, aqui para falar que você tem vários trabalhos, até alguns nossos, de pacientes com Parkinson, pacientes com Alzheimer, que também você pode estimar a perda neural. Então, tem várias indicações, eu não consigo falar tudo aqui em 5 minutos, até passei dos 5 minutos, mas a importância foi tremenda. Mas eu quero usar esses últimos segundos para falar o seguinte: quando a gente fala isso, eu não canso de falar que isso não pode servir em neurooftalmo. Se no glaucoma você já tem essas dificuldades de anamnese, de campo visual, na neurooftalmo, o exame que precede o ACT é muito importante. Então, se você achar que o ACT vai te resolver e você vai pular as outras etapas, a semiologia da pupila, a anamnese, etc., aí
é um convite para o erro, tá bom? Além de causar muita confusão quando você analisa isoladamente, o OCT pode errar também. Observe esses pacientes aqui, que você tem um bruto do edema de papila e o aparelho deu as medidas erradas, e você tinha o edema de papila. Então, o OCT, respondendo rapidamente, tem inúmeras importâncias. A principal é a quantificação da integridade neural, a diferenciação do edema de papila e o segmento do edema de papila, e algumas doenças neurodegenerativas. Mas você não pode usar o OCT sem ter feito o exame neurooftalmológico, o campo visual, tudo que precede o exame anterior. É isso aí, gente. Obrigado. Ok. Mário, correria de falar, desculpa aí. Não, mas foi ótimo para a gente... 5 minutos, esse teu formato é ótimo, mas assim, aqui foi fogo. Eu não resisti de falar mais, desculpa. Muito bom. Mário. Sérgio, o Mário cada vez nos surpreende mais, né? Que ele conseguiu, em 8 minutos, falar tudo que a gente queria saber. Eu acho que não tem pergunta. Ele esgotou o assunto. Obrigado. O que a gente queria, na verdade, é tomar conhecimento com uma tecnologia que vem agregar, vamos dizer assim, dados, né? Mas na mão de uma pessoa que vai investigar uma patologia neurológica. Não adianta você estar pedindo esses exames assim à torta e à direita. Né? Exatamente. É comum, né? Você chegar no consultório, paciente com aquele montão de exame e o diagnóstico ser feito na anamnese, né? Então, era essa a ideia. Obrigado, Mário. Obrigado, mais gente. uma vez. Tiago. Vou só compartilhar a tela. Sérgio, enquanto ele compartilha, nossa média está em torno de 200 assistentes. O pessoal é muito bom, né? Eles são muito bons. Senão, até essa hora, com um jogo de futebol, ninguém ia estar assistindo mais. Mário, a gente já teve 211. Não, mas a média ficou em 200. Eu vi aqui, eu estou acompanhando. Só para você... todos foram brilhantes. Falta esse formato Thiago. é muito bom o formato. Parabéns. Viu? Eu concordo com o Mário, esse formato é muito bom e fica dinâmico, né? Eu vou falar no ritmo do Mário, tá? Eu já falo rápido, vou tentar dar uma acelerada para não cansar quem está tolerando até agora. Vamos lá. Então, vamos começar pela minha segunda pergunta, né? Então, como é que a gente acompanha um paciente com glaucoma? Eu não estou falando do suspeito, né? Claro que serve para o suspeito, né? Mas falando mais especificamente do doente. Então, conceitos mais importantes aqui é como é que a gente determina a estabilidade da doença, lembrando que a pressão intraocular não é parâmetro de estabilidade, é o que a gente trata, é o que a gente intervém à medida que o paciente está progredindo ou não, né? Mas a gente vai trabalhar com exames anátomos funcionais, que vão ser as nossas medidas de progressão. Então, primeiro a gente vai discutir, enfim, durante aqueles 5 minutos, quais exames, como é que a gente faz análise, o racional para a gente dar valor mais ou menos para um outro exame, e frequência para trabalhar. Então, assim, não dá para falar de progressão sem entender análise de evento e análise de tendência. Isso é o que a gente faz o dia inteiro no consultório. É assim que as máquinas trabalham hoje, é assim que os softwares trabalham. Rápido, né? Então, análise de evento é pegar um exame de hoje, comparar com um bom exame de baseline e simplesmente ver se tem mudança, como na imagem da direita, ou não tem mudança com a análise da esquerda. Isso é análise de evento. Pego uma foto atual, comparo com a foto anterior, é uma resposta binária. Tem mudança, sim ou não? Eu não falo em taxa. Já na análise de tendência, eu incorporo toda a informação que eu tenho, toda a boa informação que eu tenho ao longo do tempo, e aqui não é só se está mudando sim ou não. Aqui eu já falo em velocidade, aqui no exemplo de altura, centímetros por ano. Na nossa parte em glaucoma, a gente vai falar em percentual de campo ou em decibéis por ano. Eu acho uma análise mais interessante, porque aqui a gente tem velocidade de progressão, que no fim das contas é o que a gente vai intervir. Como é que a gente segue esse paciente em termos de avaliação funcional? Independente se for um Octopus, um Humphrey, são aparelhos que têm bons softwares de análise de progressão, isso já vem tudo analisado para você, eu não vou ter tempo de falar em número de exames, essas coisas, tá? Mas, em geral, a partir do 5º exame, você já tem uma análise de tendência, uma regressão linear aqui do lado esquerdo, e já tem a avaliação de evento, onde o aparelho vai chamar a atenção para você ponto a ponto,
se aquela variabilidade observada excede a variabilidade esperada a teste-reteste ao longo do tempo. Ou seja, se o paciente está progredindo ou não. A avaliação anatômica convencional a gente faz pela retinografia, você tem que ter um bom exame de baseline novamente, uma boa retinografia, uma foto com head-free, uma estereofoto, e a gente vai buscar por mudanças qualitativas ao longo do tempo, né? Então, aqui o que é importante? Conhecer onde essas mudanças são mais frequentes, na região temporal inferior, na região temporal superior. O Mário falou do Reut, ver se esse Reut está largando, se tem mudança de vaso. Aqui é um caso que o R1 bate o olho e fala, olha, está piorando, ponto. Mas é importante entender que é muito difícil fazer a avaliação de progressão no glaucoma. Tem 200 pessoas aqui. Se todo mundo for contar aqui quantos pacientes esse mês de agosto você mudou a conduta porque documentou progressão, vai ser infinitamente menor do que aqueles que você mudou a conduta por causa da pressão. Porque é difícil documentar progressão no glaucoma. Por que é difícil? Essa paciente, por exemplo, está estável? Eu não sei. Ela tem uma variabilidade teste-reteste enorme. É isso que a gente observa com frequência no dia a dia. Ou seja, ela pode estar piorando sem a gente perceber. Aqui 2 boas fotos em momentos distintos de follow-up, uma do lado da outra, a gente sabe onde procurar, a gente não sabe se falar se esse paciente está estável. Aí você precisa alinhar as fotos, ter tempo, procurar e ver que ali temporal inferior esse vasinho cai. E se você for muito atento, você vai ver que às 12 horas aparece uma hemorragia de disco. Mas é claro que isso passa despercebido no dia a dia, né? E aí entra a avaliação do OCT que foi perguntado na aula anterior. Principalmente nas fases iniciais e moderadas do glaucoma, o OCT é uma arma super importante. Por quê? Porque a correlação estrutura em função não é linear. O ideal seria que ela fosse linear, mas ela não é. Ela é não linear, onde a gente tem uma perda estrutural muito mais importante nas fases iniciais da doença, em detrimento da avaliação funcional. Então, o que é que a gente faz? A gente usa o OCT para avaliação longitudinal, exames seriados ao longo do tempo, buscando mudanças maiores que o esperado pelo envelhecimento na análise de tendência, maiores que a variabilidade teste-reteste na análise de evento. Esse aqui acho que é o trabalho mais emblemático, mostrando o benefício do OCT na avaliação longitudinal nessas fases iniciais. Daqui que eu tirei aquele valor de 4 anos, em média, onde a avaliação tomográfica vai preceder a perda funcional medida pela perimetria convencional nessas fases mais iniciais. O printout é muito intuitivo, não vou ter tempo de discutir, mas vem separado aqui, por exemplo, nos ciclos análise de evento, na parte inferior, análise de tendência, corroborando essa progressão inferior que foi documentada. Eu trouxe algumas premissas principais para a gente ir terminando. Lembrar que, tanto para avaliação para o campo visual quanto para o OCT, é importante trabalhar no mesmo aparelho, ter uma boa definição de baseline, senão você perde totalmente a tua avaliação de tendência de evento. Toda vez que tiver uma intervenção, uma cirurgia, reajustar o teu baseline. Não adianta fazer um exame por ano, né? Então a gente tem que trabalhar em média com 2 exames por ano, podendo ajustar isso na dependência da gravidade. Qualidade boa dos exames, tanto do campo quanto do OCT, excluir testes com artefatos, sempre confirmar e reconfirmar a progressão, e entender que as coisas precisam fazer sentido. Então, teu paciente está super estável há 10 anos, a pressão do olho está a 10, apareceu uma piora no campo. Você vai confirmar. O peso dessa piora é diferente se esse paciente que tinha 10 vem nas últimas 2, 3 visitas com 24 de pressão, 18 de pressão, poxa, apareceu uma hemorragia. Então, você vai, claro, correlacionar todos esses exames com a história clínica, né? E aí o valor preditivo da mudança, seja do OCT, do campo visual, do exame isolado, começa a ganhar corpo. Vou pegar 30 segundos para mostrar um caso para vocês, com base no que foi perguntado anteriormente. Esse é um paciente que chega para a gente, isso é o dia a dia. Eventualmente deu azar de ter um disco suspeito, já deve ter nascido com uma escavação grande, porque ele tem um disco grande, campo visual ainda pouco conclusivo, a pressão era normal, mas você faz um teste provocativo, ele dá positivo, em outros serviços já inicia o tratamento, ele deu azar de ter uma escavação grande, fazer um TSH positivo, né? Mas a gente que está acostumado a olhar, é um disco grande, né? A camada de fibras não parece ter nada, a gente vai para o OCT, confirma aquele disco grande, tanto a camada de fibras quanto a espessura macular segmentada, totalmente normais. O que a gente faz? A gente não faz nada, a gente acompanha o paciente. De novo, não dá para tratar na dúvida, não dá para tratar com base no exame isolado, né? Então, em 6 anos nada mudou, tanto no disco quanto no campo visual, e a gente evitou tratar um paciente de maneira desnecessária. O Mário fez a propaganda dele, eu estou fazendo a nossa. Só para lembrar, a gente está começando uma série de cursos aí de mentoria. O primeiro vai ser de laser para o mês que vem.
Obrigado e a atenção de vocês. Muito bem, obrigado, Tiago. Corri, Almir. mas tentei. Almir? Tiago, o conceito de macrodisco ele é anatômico, não é? É anatômico, mas não precisa ter um macrodisco, tá? Então, lembrar que tem um trabalho sugerindo mais ou menos para um disco médio ali de 2 milímetros, né, de área, quadrado de área, para cada milímetro quadrado a mais, você observa em relação a ganho de relação escavação disco, 0,21. Eu e você, a gente tem a mesma camada de fibra, eu tenho um disco de 2, você tem um disco de 3 milímetros quadrados, se eu tenho um 0,4 de escavação, é totalmente aceitável que você tenha 0,6, por ter esse disco maior. Não precisa ser um disco, uma aberração anatômica, né? Se tem um disco desse de 3, 3,2, já confunde a nossa avaliação, né? Perfeito. Okay. Estou vendo o Milton ali se coçar. Milton, quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Está sem som. Espera aí. Não, eu estou aqui. Ok. Mário? Tiago, você falou em 2 avaliações por ano. Isso é para o paciente que está estável, não é isso? Eu acho que tem a ver, Mário, bastante com o nível, claro, estável e bastante com o nível de perda, né? E, enfim, não tive tempo de entrar na aula, né? Mas a gente fala isso muito com os fellows. A gente trata paciente, não olho, né? Uhum. Então, poxa, um paciente olho único, né? Então, assim, olhos iguais em pacientes diferentes, você vai ter conduta diferente, né? Poxa, um paciente olho único, teve um histórico de progressão recente, você vai apertar mais o segmento. É um glaucoma muito grave, né? Talvez você vai ver 3 vezes por ano. Mas eu acho que esse é o número, em média, para manejo do glaucoma leve, moderado, estável, 2 vezes por ano. Mário Monteiro, outro Mário. Eu concordo, acho fundamental isso aí. Muito cuidado nessa avaliação e modéstia à parte, sigo bastante glaucoma e é mais ou menos nessa linha mesmo. Só não participo muito da cirurgia de glaucoma, mas a conduta clínica é essa mesmo, é cuidado em cada exame, repetir o exame. E essa observação é muito importante, prestar atenção no tamanho do disco, né? Porque o que eu vejo de pacientes que são confundidos com glaucoma porque tem o disco um pouco grande, né? Isso é um dado importante, mas passa despercebido. Até a assimetria de escavações, a gente às vezes esquece de medir o tamanho do disco. Se tiver um disco maior de um lado para o outro, é um falso glaucoma. Então, evitar o falso glaucoma, tá? Concordo. Tiago, minha pergunta seria assim: você tem uma droga de eleição para iniciar o tratamento do glaucoma? Tenho. Assim, tenho pessoalmente e tem assim, vamos lá, um lastro bom de literatura para isso, de consenso, enfim. A gente começa com prostaglandina, assim, 99% dos casos. Não tenho, enfim, conflito de interesse, ou tenho, mas também não vou sugerir, não. Eu uso muita latanoprosta. Tá? Eu tenho um consultório movimentado, no sentido de que, assim, eu não conseguiria ter no consultório o paciente voltando toda semana com efeito colateral de medicação que eu acabei de prescrever, né? E pensando em aderência das prostaglandinas, tá? Eu acho que com certeza na minha mão eu tenho uma melhor combinação de eficácia e efeito colateral. Em relação às outras, não estou entrando no mérito da tafluprosta, mas aí já é um pouco mais difícil de usar. Mas entre travoprosta, bimatoprosta e latanoprosta, acho que é meio consenso que a latanoprosta acaba tendo uma relação de eficácia e efeito colateral boa, ou melhor que as outras. Tá? Um dado que você falou e eu gostaria de repisar é de que a avaliação do campo visual deve ser feita no mesmo aparelho, porque senão você perde totalmente a referência, tanto no campo visual quanto no ACT. Não é isso? Você não corrobora essa ideia? Total. Assim, vou te dar um exemplo. A gente trabalha com Humphrey, eu não uso Octopus. A avaliação do glaucoma grave, por exemplo, é no mesmo aparelho, é com 10/2, né? Então, eu faço avaliação central. Tem paciente meu que chega aqui que está no 16º campo visual 10/2 comigo, está aqui comigo há 8, 10 anos. Eu tenho muita dificuldade de avaliar. Colocar um aparelho, um exame do lado do outro e ver se está estável, 68 pontos ali, acho que meio me engano, o paciente também. Então, o legal do aparelho é justamente a análise de progressão, que tem no 24/2. Então, só te dei um exemplo de como é difícil trabalhar sem análise de progressão
automatizada, assim o software. Se você ficar pipocando de máquina em máquina, você nunca tem uma análise de progressão adequada. Você fica com aqueles impressos na mão. Eu acho muito difícil você... Por isso que a gente acaba mudando conduta, você para pensar, muito mais por pressão do que por documentação de progressão anatomofuncional, né? Porque é difícil de pegar. Então tem que ser, como o Mário falou, muito certinho na frequência, na análise, excluir artefato. E é a parte mais difícil no Glaucoma. É uma pena ter que terminar um bate-papo tão gostoso, mas vamos passar a palavra para o Almir para a gente ir encerrando, então, essa nossa sessão. Agradecendo aqui os nossos palestrantes, né? Eu sempre falo que não tem jogo bom com um time ruim, né? Você quer ter um jogo bom, só escala da camisa 10. Serginho, agradecer inicialmente a você, ao Mário, por ter permitido que a gente fizesse essa sessão conjunta. Agradecer aos palestrantes. Lembrar mais uma vez de estarmos todos presencialmente, né, no Congresso de 100 anos da SBO. E agradecer também aos amigos e colegas que nos prestigiam sempre. Muito obrigado. Mário. Obrigado. Agradecer a todos. Mário. Boa noite. Até a próxima. A nossa Valéria já encerrou. Prazer. Super obrigado pelo convite. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Todos. Parabéns obrigado. a todos os palestrantes e a conduta do Sérgio e do Almir e da Valéria. Obrigado. Vamos encontrar no Congresso, hein? Agradecer, então, todo mundo aqui. Sessão de glaucoma no simpósio da SBO está imperdível. O programa está sensacional. Está muito bom. Puxando a brasa para a minha sardinha, a gente tem 4 sessões de dia a dia do consultório, né? A gente espera apertar bastante as pessoas ali para... Só para informar, Sérgio, vai ter simulador no Congresso. O pessoal falou em simulador, vai ter simulador de cirurgia. E eu não posso deixar de falar do Almir, que o Almir vai haver outros lançamentos, mas o Almir vai lançar um livro no Congresso. Não é isso, Almir? Mas explica que não é livro científico, é um romance, né, Mário? Não, mas livro é sempre importante, Almir. Não, sem dúvida. Sem dúvida. É uma honra, vai ser uma honra. Então tá, okay. Um abraço. Obrigado, Valéria. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Sucesso, hein, Almir? Almir e Valéria, sucesso total. Obrigada, hein? Todos nós. Obrigado, boa noite. Sucesso. Obrigado mais uma vez.